Agora a gente vai ver a citogenética e o câncer, certo? Mas antes da gente entrar propriamente dito na citogenética, a gente precisa explicar um pouco mais para vocês sobre o câncer, tá? Alguns termos para a gente dar uma situada aí. Todo câncer, ele parte de mutações. Mutações que podem ser a nível de DNA, então pode ser uma alteração de base, pode ser uma alteração de nucleotídeo, pode ser uma alteração nas histonas, pode ser alterações em quebras dos cromossomos. E aí, quando fala de alteração de cromossomo, mutação de cromossomo, alguns especialistas em genética dizem que isso não é mutação, isso é alteração. Porque mutação ele está mais associado ao DNA, certo? E não ao cromossomo em si. Mas, enfim, quando vocês verem a palavra mutação, quer dizer que é algo alterado, certo? E dentro da biologia, as mutações são algo natural, isso faz parte da evolução das espécies. Então, mutação não ocorre só nos seres humanos, ocorre em todos os organismos vivos. Inclusive os vírus que a gente está vendo aí, esse coronavírus, é um processo de mutação, porque alterou a sequência do genoma, essa alteração do genoma produz proteínas diferentes, e essas proteínas diferentes vão gerar, certo? Modificações na célula, ou no caso do vírus aí, uma patologia, uma virulência maior, tá? Então, aí são processos que já ocorrem normalmente dentro dos organismos, certo? E dos vírus. Não é algo que dá errado, pode ser algo positivo. Então, pode você ter uma alteração que pode lhe conferir uma situação melhor. Mas se esse erro, se essa mutação, ela for algo grave, né, ela pode levar o indivíduo ao câncer, tá? Desenvolvimento do tumor em si, certo? E aí, quais são as origens dessas mutações? Pode ser populacional, ou seja, dentro da população mundial, a gente tem câncer ou mutações que são herdadas da família. Então, são indivíduos que já têm dentro daquela família, já tem aquele gene alterado, e aí no processo de reprodução vão passando para os indivíduos. A gente tem um processo de migração, ou seja, um indivíduo que vem de uma origem com outro indivíduo que vem de uma origem. Quando eles fecundam, certo? Eles geram um terceiro aí, que vão ter alterações também envolvendo aí desse processo de migração, tá? De cruzamento entre pessoas de origem diferentes. Pode estar relacionado, pode não. A maioria dos cânceres estão relacionados ao comportamento desse indivíduo, então a alimentação, os hábitos, os medicamentos. Então, medicamentos são substâncias químicas que eles não são específicas, né, eles não são alvos específicos e 100% seletivos, ou seja, ele pode estar lá na corrente sanguínea e atingir outras células, e ela pode gerar alteração a nível de DNA, se aquele medicamento ele gera uma cascata de informação que pode modificar o DNA, e aí gera mutação, que pode desenvolver o problema do câncer, tá? Pode ser uma deficiência imunológica, porque o câncer para o nosso corpo, ele se assemelha a uma infecção bacteriana. Então, se todo o sistema imunológico, ele é ativado para combater aquele câncer. E aí, se a gente tem uma deficiência imunológica, ou seja, se nossos linfócitos, eles não reconhecem as células cancerígenas, aquele tumor também, aquele câncer, ele pode se desenvolver, certo? Ou também pode ser uma questão hereditária junto com a deficiência imunológica, junto com o comportamento, certo? Então, você está somando fatores aí e lhe deixando com a maior probabilidade de desenvolver o câncer. Pode ser ambiental, então não tem nada a ver com o indivíduo, mas simplesmente com o espaço que ele vive, que pode ser biológico, ou seja, o vírus, à medida do momento que ele entra em contato com alguns vírus, aqueles vírus podem causar o tumor. Exemplo deles é o papilomavírus, é o vírus do HPV,
certo? Que gera câncer de colo de útero. Então, geralmente, você entra em contato com esse vírus começa a se reproduzir silenciosamente nas células, né, do colo de útero, e aí elas começam a gerar o processo ali tumorgênico e patogênico, tá? Relacionados ao câncer. Então, vírus sim pode desenvolver câncer também. Todos os vírus não, mas alguns sim. Pode ser efeitos biofísicos. A radiação, quanto mais radiação você se expõe, maior a taxa de mutação dentro da célula, e aí você pode aumentar a sua chance de desenvolver, certo? Câncer. Gases tóxicos, ou seja, poluição, temperatura. Quanto mais alta a temperatura, certo? Mais também a maior chance de gerar alterações. Substâncias químicas que entram aí, os alimentos, medicações, tá? Tudo que a gente entra em contato, material de limpeza. Antigamente, eles tinham componentes que eram muito mais tóxicos e cancerígenos. Hoje, eles já têm um certo rigor e essas substâncias, elas são menos tóxicas para a gente, certo? E os eventos biológicos espontâneos, quebra dos cromossomos, como a gente já viu, no processo de divisão, de mitose, tem o crossing over. Para ter crossing over, troca de um material de um cromossomo para outro cromossomo homólogo, tem que ter quebra. Aquele cromossomo ele tem que ser quebrado. E aí, nesse momento de quebra, ele pode quebrar num lugar errado, e aí aquilo ali pode gerar uma mutação no gene. E gerando uma mutação no gene, pode vir a desenvolver processo cancerígeno também. E mutações genéticas, tá? Simplesmente, do nada, aquela célula ali estava duplicando o DNA dela, um processo lá de mitose bonitinho, antes da mitose, né, na síntese do DNA estava duplicando, a polimerase foi e colocou uma base no lugar errado. E aí passou despercebido, sem nenhuma outra proteína de reconhecimento, de verificação, vê que aquilo está errado, e aí passa esse processo de mutação, tá? Então, se a gente está falando de mutação, é algo espontâneo. Tem fatores ambientais e populacionais que a gente acrescenta aí mais mutação ao corpo. E é por isso que eu digo que todo mundo ele é meio mutante, porque todas as nossas células, elas acumulam mutações, certo? Que podem vir da minha origem, pode vir do ambiente, do que eu faço, do que eu sou exposta, mas também de forma espontânea, tá? E algumas... Deixa eu passar. Então, o câncer, quando a gente está falando, quando ele não é tratado, ele sempre vai ser letal, certo? Porque aquele tecido cancerígeno, ele vai se expandindo e ele vai se tornar letal, ele vai comprometendo a função do órgão, que aí pode comprometer a função do sistema e aí compromete o organismo inteiro. Apenas 5%, eles estimam, né? De 5% aí a 10% dos cânceres, eles têm um padrão de herança familiar, certo? Ou seja, você já nasce com aqueles genes alterados. Então, você tem uma predisposição maior de desenvolver um câncer. Dos outros, o resto da população, de forma geral, em peso, simplesmente é um processo ambiental, certo? Mais envolvido e também uma questão biológica espontânea, tá? Então, não tem como a gente prever se você vai ter ou não câncer. Você pode até nascer, ter uma herança genética, a sua família, todo mundo ter câncer de mama, por exemplo, todas as mulheres terem câncer de mama, mas você não pode necessariamente você desenvolver, tá? Então, não é tudo ou nada. Não é porque você tem aquele gene alterado que você também vai ter o câncer, mas aumenta-se a chance. E aí, em qualquer idade, câncer na primeira infância, câncer na adolescência, na fase adulta ou na fase mais velha, sempre está envolvendo um componente genético, ou seja, sempre tem uma alteração envolvendo os genes, envolvendo o genoma, envolvendo o cromossomo, tá? E também envolvendo a epigenética, certo? Não é só o gene em si, não. E aí a palavra câncer, ela descreve um conjunto de doenças chamadas de neoplasias. Plasias são células, neo são novas. Então, o conjunto de novas células sendo produzidas. E aí, o câncer em si, a neoplasia em si, né, ela é denominada como uma proliferação celular descontrolada, que leva a uma massa ou um tumor, tá?
Quando a gente fala de câncer, a gente tem que dizer, a gente tem que associar que câncer é quando tem um estado maligno, ou seja, quando tem esse crescimento descontrolado e quando se gera uma metástase, que é essa capacidade dessas células cancerígenas de invadir outros órgãos. Quando a gente está falando de um tumor benigno, certo? Que ele está ali preso no local, tá? Ele está bem, vamos supor assim, conservado aquela massa. A gente não pode falar de câncer, tá? Então, o câncer, sempre quando a gente fala de câncer, é maligno. Quando se fala de benigno, a gente deveria falar de neoplasias. Isso num conceito científico, mas de forma geral se fala de neoplasia e câncer ao mesmo tempo. Então a gente fala neoplasia envolvendo câncer maligno ou câncer benigno, tá? Mas lembre-se, toda vez que vocês verem a palavra câncer, deveria estar sempre associado ao maligno. E o benigno é só chamado de neoplasia. Mas de forma geral, todo mundo chama tudo de câncer mesmo, certo? E aí, todo tumor é um câncer? Não, nem todo tumor é um câncer, tá? Câncer só se for maligno, se tiver essa invasão tecidual. Ou seja, a gente tem uma diferenciação aqui do conjunto de células. Uma dessas células, elas estão tão diferenciadas do conjunto normal que ela se desprende e invade outros tecidos e acabam caindo na corrente sanguínea. E aí a corrente sanguínea espalha ela para outros locais do corpo. E aí eles se instauram naquele outro local e aí tem a proliferação de mais células cancerígenas. Já o tumor, que a gente chama de benigno, ele não deveria ser chamado de câncer, tá? Seria neoplasia ou tumor benigno. Porque tumor, ele corresponde ao aumento do volume observado, que pode ser benigno, tá? Ou pode ser maligno. Mas pode ser também de outra origem, inchaço da célula, pode ser retenção de líquido daquele espaço, não necessariamente está envolvendo o câncer em si, tá? E aí, os tipos e formas de câncer. Existem os cânceres que são chamados de sarcoma, que eles envolvem os tecidos mesenquimais. Então, você tem, quando se fala de osso, de um câncer ósseo, é um sarcoma ósseo, um sarcoma muscular ou um sarcoma envolvendo o tecido conjuntivo. Então, é um angiosarcoma envolvendo aqui, certo, as veias, osteosarcoma envolvendo os ossos, índice sarcoma, tá? Envolvendo aqui o sistema hematopoético não, mas como fosse a medula óssea aqui. Condrosarcoma, que é essa parte de tecido conjuntivo, fibro, liposarcoma, ou seja, tecido de gordura, tá? Então, sarcoma são tecidos mesenquimais. Já os carcinomas são tecidos epiteliais, que aí são células que revestem, né, o intestino, os brônquios, tá? Os ductos mamários, a pele da gente, que é epitélio, certo? Então, é o carcinoma da pele, um carcinoma do intestino, tá? Carcinoma mamário. Sarcoma é outro tipo de tecidos, são outros tipos de tecidos envolvidos, certo? Só que dentro de cada tumor aqui, ou de cada câncer que a gente está falando, eles são classificados de acordo com o local, como a gente está falando, se é um tecido liposo, adiposo, se é um tecido muscular, se é um tecido epitelial, certo? E aspectos histológicos e grau de malignidade. Ou seja, quanto maior o grau, mais é avançado esse câncer e mais maligno ele será, tá? E aí possibilita a questão da metástase aqui, que é o desenvolvimento e crescimento desse tecido. E aí uma dessas células ou várias células se desprendem, caem na corrente sanguínea, como aqui está na imagem, e aí vão percorrer o corpo inteiro, tá? Outras formas são os gliomas, que são envolvidas as células da glia do sistema nervoso central, e as neoplasias ou câncer, né, hematopoético e linfóide. Então, são as leucemias, que é a alteração nas células dos leucócitos, tá? E temos os linfomas, que aí envolve os nódulos, certo? Os linfonodos aí, crescimento exagerado desses linfonodos, certo? Tanto a leucemia como o linfoma existem várias formas de alteração. Os gliomas, sarcomas, tudo mais, tá?
Então, cada tipo de câncer normalmente é um conjunto de genes alterados ou um conjunto de alterações cromossômicas. Aqui envolvendo leucemias são várias translocações, tá? Então, cada tipo de leucemia mieloide aguda é uma translocação, leucemia mieloide crônica é outro tipo de translocação, a leucemia linfóide aguda é outro tipo de translocação, tá? Então, são alterações aí diversas. E, mais uma vez, tudo depende do grau, né, de agressão ou de alteração envolvendo nesses genes aí, envolvendo dessas células, desses tecidos. E aí, como é que se dá o estágio de evolução desse câncer? A primeira coisa que ocorre é uma mutação a nível de genes e a nível de cromossomo, tá? Se eu tenho um gene alterado, se eu tenho um gene deletado, por exemplo, eu vou meter um cromossomo com parte dele deletado também. Se eu tenho esse gene alterado, devido a uma translocação, então o cromossomo também está alterado, certo? Então, geralmente o câncer parte de uma alteração a nível de gene e a nível de cromossomo, que pode ser translocações, que podem ser mutações, podem ser amplificações. O que é isso? Mais de parte do gene pode ter sido duplicada, ou parte desses genes da região promotora está ativa e não consegue ser silenciada, e aí a RNA polimerase produz vários RNAs mensageiros, então essa proteína está sempre ativa, certo? E isso pode envolver o quê? Processo de metilação, processo de acetilação, fosforilação. São todos eventos que alteram não a sequência de DNA, mas ele altera vamos supor que aqui fosse as bases. A, T, C, G, A, certo? Esses grupamentos químicos, eles alteram essa conformação dessas bases e aí possibilita a RNA polimerase fazer sua ação, produzir aí bastante RNA mensageiro, tá? Então, sempre parte de uma alteração a nível de cromossomo e a nível de gene. Depois que essas alterações elas ocorrem, o que é que vai ocorrer, né, em formas de estágio de avanço? Uma alteração a nível de aminoácido, uma alteração a nível de proteína, uma alteração a nível de carboidrato e a nível de lipídio. Então, se eu modifiquei a sequência ou modifiquei um grupamento aqui químico dessas bases, eu vou ter uma proteína alterada. Eu posso ter uma glicoproteína alterada, posso ter um lipídio, um fosfolipídio alterado, certo? E aí isso vai causar alteração na célula, que pode ser a nível de receptor e sinalizador daquela célula, tá? Então, a membrana plasmática da célula ela vai ser alterada, os receptores, o glicocálice, tudo aquilo que está envolvendo a membrana celular também vai estar alterada. O desenvolvimento das organelas também podem estar alterados devido a essa mutação dos genes, certo? Depois que a gente altera essas proteínas, certo? Que a gente altera a conformação de uma célula, a gente vai ter uma alteração de mudança no tecido e no órgão, certo? Então, essas células elas se reproduzem tanto por mitose, que elas vão crescendo, vão gerando essa massa, né, esse tumor, e aí isso vai comprometendo a função do tecido e do órgão, certo? Além delas crescerem, a gente tem células inflamatórias sendo ativadas. Então, o sistema de defesa, o sistema imunológico, ele vem aqui tentando acabar com essas células. E aí, todo o sistema inflamatório envolvido está aqui associado, certo? E a inflamação no tecido também gera perda do desenvolvimento dele, tá? Então, não só o câncer, o crescimento desse câncer por ocupar espaço, ele acaba comprometendo o tecido, como também o processo inflamatório presente ali também compromete o tecido e o órgão, tá? E aí, com a evolução, a gente tem uma perda, né, uma disfunção das células que dentro do organismo. Então, uma dessas células, elas podem entrar na corrente sanguínea e aí gerar metástase e você pode ter o processo de câncer aí, que é o tumor maligno, certo? Então, geralmente, a gente parte daqui do gene, do cromossomo, altera-se proteínas, altera-se tecido, depois a gente chega à alteração do organismo, tá?
Aí, segundo o INCA, né, o Instituto Brasileiro de Câncer, a gente tem aqui o que é um câncer, uma célula normal. A gente tem o tecido, porque o tecido é formado de várias células, né, normais, para a formação do órgão. Só que aí o que acontece? Quando uma dessas células ela é mutada, ela vai ter o processo de divisão, ou seja, várias mitoses ocorrendo aqui. E aí a gente vai ter um tecido infiltrado, porque a gente vai ter processo de inflamação aqui muito presente. Esse tipo aqui de tecido, ele simplesmente, esse processo de inflamação, ela vai ter uma perda, né, da fisiologia desse órgão, um comprometimento, tá? Então, se é um processo no pulmão, você vai ter um comprometimento respiratório, certo? Se é um processo digestivo, se é no intestino, você vai ter um processo de absorção dos nutrientes e de eliminação desses nutrientes comprometidos, certo? Então, dependendo do órgão, a gente vai ter esse comprometimento mais avançado, certo? E quem são esses agentes cancerígenos? Tudo aquilo que a gente já falou. Pode ser origem familiar, pode ser uma droga, pode ser um medicamento, pode ser uma poluição, certo? Você ser exposto a determinados gases, pode ser exposição à radiação, pode ser um monte de coisa, pode ser vírus. E aí tem vários agentes cancerígenos associados. Deixa eu ver. E aí, qual é o estágio de evolução? Normalmente, uma célula normal, ela tá aqui bonitinha, sem problema nenhum. Aí a gente tem a primeira mutação, a mutação no GNA. Essa mutação no GNA tem que ser nas duas cópias, ou seja, vamos supor que o GNA está no cromossomo 1. Então, a mutação no GNA do cromossomo 1 materno e depois uma mutação no GNA do cromossomo 1 paterno. E aí essa célula aqui, ela entra em proliferação, vai dividir. Aí no processo de divisão, ela tem uma alteração tanto no GNA, como também no GNB, tanto no pai do cromossomo materno, como no cromossomo paterno. E aí na progressão, a gente vai ter o acúmulo de mutações nos genes e o aumento das aneuploidias cromossômicas. Então, se uma célula normal ela tem 46 cromossomos, bonitinhos, sem alteração nenhuma, quando a gente tem uma metástase, a gente vai ter mais de 46 cromossomos e vai ter translocação, e vai ter trissomia, e vai ser pentassomia, vai ser aí uma confusão de alterações cromossômicas envolvendo a metástase, tá? Então, o avanço do câncer é o avanço, o acúmulo de alterações a nível de genes e o acúmulo de alterações a nível de cromossomo. Então, a gente sai da célula normal, ela tem uma proliferação celular. Dessa proliferação celular, a gente pode surgir uma neoplasia, ou seja, o surgimento de uma nova célula que não tinha nada a ver com as células já presentes nesse tecido. Essa neoplasia pode progredir com mais mutações, envolvendo diversos genes, ela progride até virar um carcinoma, que aí, por exemplo, o carcinoma mamário, e esse carcinoma mamário pode gerar uma metástase, e essas células de origem mamária podem invadir pulmão, cérebro, fígado, rins, intestino e por aí vai, tá? Então, o estágio de evolução é a progressão dessas alterações. Condições para carcinogênese, ou seja, para a formação desse câncer, tá? A ocorrência de mutações não letais que configuram vantagem à célula, ou seja, vantagem proliferativa. Imagina só, se esse gene fosse alterado e aí esse gene desperta a apoptose, a célula vai morrer, então ela não vai progredir no processo realmente da neoplasia. Então, essas mutações não podem levar a eventos letais, não podem induzir a apoptose e nem a necrose, porque se induz isso, a célula morre, a gente não tem o câncer, tá? Então, essas mutações, elas não podem ser letais de jeito nenhum. Outras mutações em outros genes da mesma célula também podem surgir, mas que confiram vantagens e também não sejam letais. Tá? Então, se surge uma mutação que é letal, então o nosso organismo não precisa fazer nada, porque aquela própria célula ela vai ser eliminada por si só, certo?
A existência da instabilidade genética realmente está, né, associada ao cúmulo dessas mutações, que podem ser por defeito no reparo do DNA ou na instabilidade cromossômica. Então, pode ser um defeito na reparação do DNA, na síntese, certo? Se a gente tem lá a fase, né, do ciclo celular, G1, S, G2 e M. Pode ser uma falha no reparo do DNA aqui na síntese, pode ser uma falha aqui dos centríolos na separação dos cromossomos, certo? Ou das cromátides irmãs. Então, a gente pode ter erros aqui em todas essas fases que levam a célula a continuar se proliferando e ela não entra no estado de equilíbrio. E ela fica se mutando, proliferando, e a gente tem o crescimento dessa massa aí, crescimento desse tumor. Tá? Então, o crescimento e multiplicação descontrolados. Alterações morfológicas, porque a célula era bonitinha, bem bonitinha, e ela passa a estar com alterações em citoplasma, alterações nucleares, certo? Elas não conseguem mais ficarem adesivas, ou seja, não tem mais a união célula a célula, elas ficam bem separadas e elas podem se desgarrar, entre aspas, do tecido e cair na corrente sanguínea, tá? O citoplasma também está indiferenciado, tem mudanças degenerativas, as organelas são mal formadas, tem perda de afinidade célula a célula, que as células elas são bonitinhas, elas crescem. Quando a gente tem um corte aqui, eliminando essa célula, uma dessas células vai crescer. Vamos supor que essa aqui cresceu. Tem divisão. Quando encosta a célula já é uma comunicação de cessar, de parar a divisão celular. Se ela perdeu essa afinidade de reconhecer célula a célula, ela que não reconheceu essa ligação, ela vai e cresce por cima, vai crescendo, e a gente tem a formação do tumor, tá? A formação realmente dessa massa. E ela tem propriedades imunológicas diferentes. O que é isso? A gente vai ver que tem um processo aí de angiogênese, ou seja, crescimento das veias de vasos sanguíneos para alimentação, para o crescimento desse tumor. Tá? Dúvidas?